Senhoras e senhores, bem-vindos. Este é o iColab, o nosso Talk iColab de dezembro de 2020, com a presença do queridíssimo professor Manuel Gustavo Neubart Trindade, espero ter acertado a pronúncia, professor, para tratarmos de economia de plataforma ou tendência à bursatização dos mercados. Um trabalho que o professor Manuel vem desenvolvendo já há algum tempo, já tem resultados aqui presentes e vou fazer a referência mais adiante. Essa é uma iniciativa do iColab. O iColab é um hub colaborativo de inovação que conecta e desenvolve pessoas e organizações de economia digital, com o propósito de disseminar e gerar conhecimento científico, tecnológico e de inovação usando tecnologias transversais como blockchain, que é a fonte primária da nossa reunião. Em torno da ideia do blockchain, da inovação que o blockchain representa, foi que nós, os associados da iColab, o professor Manuel e eu, além de outros que estão aqui presentes, incluindo a nossa presidente, a doutora Sandra Hegg, muito obrigado pela sua presença. Estamos organizados em 3 pilares. Pilar de pesquisa, que hoje está sendo atendido pelas contribuições acadêmicas muito profundas do professor Manuel. À frente, o pilar social, que são as atividades mais relacionadas com a natureza sem fins lucrativos do iColab e de contribuição com a sociedade na difusão do conhecimento, e também um pilar de mercado, funcionando como um intermediador, um facilitador da realização de certos negócios, de certas iniciativas que envolvam esses objetos, esses objetivos aí de interesse do iColab. Então, pretendemos fazer a conexão entre os ecossistemas de geração de conhecimento e do empreendedorismo, transformar o conhecimento em valor, paper to people, para impactar de forma positiva os negócios, a sociedade, construindo um mundo de abundância. Este Talk iColab é mais o último deste ano de 2020, de uma série que se iniciou mais cedo. Temos já registros dessas outras atividades no site do iColab para os interessados. E o encontro é dedicado, então, ao trabalho acadêmico do professor Manuel, já adiantado, a economia de plataforma ou tendência à bursatização dos mercados. O professor Manuel é advogado, é economista, pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor permanente de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos e editor da revista de Direito da Empresa e dos Negócios, programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. Coordenador e professor do LLM em Direito dos Negócios da Unicinos, coordenador e professor da especialização em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil da Unicinos. O professor Manuel tem interesse na análise econômica do direito, toca em vários outros temas bem importantes e a visão do professor Manuel de realidade, não de academicismos puramente abstratos, é o que me impressiona e o que me comove no seu trabalho. Este evento de hoje está sendo baseado num artigo que o professor Manuel apresentou na revista jurídica. Desculpe, professor, como é mesmo o nome da revista? É a revista jurídica Luso-Brasileira. Luso-Brasileira, isso. De 2020, ano 6, número 4. Que já está disponível, inclusive, aos interessados. E, professor Manuel, palavras iniciais. Antes de mais nada, me perdoe, eu não me apresentei. Eu sou Marcelo Denardi, sou professor da Unicinos, muito honrado colega do professor Manuel, sou doutor em Direito pela URGS e juiz federal, e sou associado fundador do iColab, interessado em Direito Internacional e Direito em novas tecnologias, especificamente blockchain.
serei, então, o entrevistador, o provocador, aqui, o debatedor, enfim, o conversador do professor Manuel. Pretendemos que seja algo um pouco mais à vontade, né, professor? Então, a palavra é sua para a sua apresentação inicial aí, professor. Muito obrigado, professor Marcelo Denardi. De início, gostaria aqui, agora, em público, registrar o meu agradecimento pelo convite e dizer da minha honra, professor Marcelo Denardi, que é estar em um evento ao seu lado, não é? Um colega, um professor com quem eu aprendo e admiro muito, mesmo antes de ter a oportunidade, aí, a alegria de ser seu colega, agora, não só na Escola de Direito, mas também no programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, mas antes disso já acompanhava aí seus trabalhos, suas pesquisas, e então é uma satisfação muito grande, é uma honra hoje esse agora evento aqui que coroa então essa aproximação, né, professor? Eu fico muito, muito honrado, né, dizendo isso assim com toda franqueza e de coração aberto. Muito obrigado. E também agradeço muito, né, a Sandra, presidente aqui do Instituto, do iColab, pelo convite, pela oportunidade, e até registro, não é, professor Marcelo, a aproximação se deve ao colega, né, essa feliz aproximação, e aí vejo na Sandra realmente uma pessoa empreendedora que leva adiante, então, os projetos, não é? Ainda mais tratando de assuntos e de tecnologias, como é o caso do blockchain, de fronteira do conhecimento. Né? Então, fica também o meu registro, a Sandra e todos mais que nos ouvem, nos assistem aqui. Uma boa noite a todos e a minha satisfação. Bom, então, como o professor Marcelo já adiantou, hoje nós falaremos aqui. Claro, foi indicado o artigo de minha autoria, recentemente publicado, mas, na realidade, nós vamos tratar de um assunto que está, vamos dizer assim, como prioridade total, não é? Que nós, e antes de iniciarmos hoje, estava a conversar com o professor Marcelo, não é? Estas transformações são muito visíveis, estão impactando a todos. Claro, aí vamos também relacionar isso a esta tecnologia de blockchain, mas estamos num fenômeno maior. Não é? E eu penso que para que haja uma efetiva compreensão de onde nós encontramos e para onde nós iremos, é importante que a gente consiga compreender, então, todo este conceito. E o professor Marcelo fez uma colocação, né, que talvez eu tente, com muita intensidade nesse artigo, trazer, claro, muitas vezes conceitos acadêmicos, muitos deles de análise econômica do direito, mas que tenham alguma relevância aplicada e a gente consiga compreender efetivamente por onde nós estamos caminhando, né, o que está acontecendo e para onde nós vamos. Então, o primeiro ponto, para que ao final a gente possa compreender a relação com a tecnologia específica de blockchain, é entender este novo paradigma o qual nós já nos encontramos, chamado então de economia de plataforma, ou essa tendência, pelo menos, que os mercados estão a se direcionar. Não é? O que seria essa tal de economia de plataforma? E vejam, isso é tão importante do ponto de vista aplicado, me parece, professor Marcelo Denardi, que até, independentemente da profissão a qual se tenha, se desenvolva, né, se desempenhe, está, de algum modo, sendo atingido por este fenômeno. Então vamos lá, né? E por que já de início a importância de bem conceituarmos fenômenos, alguns dos quais até mesmo se assemelham, mas que não se confundem. Então, primeiro ponto, estamos a falar de
economia de plataforma? Bom, ponto inicial. O que é a economia de plataforma? A economia de plataforma, professor Marcelo, nada mais seria, não é, então, do que uma conformação dos mercados de modo diferenciado ao qual nós estávamos habituados a observar. Tá? Nós estamos ainda dentro de um sistema de mercado, isso é importante, né, que seja consignado. Não é? Me parece, alguns críticos, né, dizem, não, olha, o capitalismo está sendo substituído e se faz referência à economia colaborativa, à economia compartilhada, que nós também iremos enfrentar, ainda que rapidamente hoje, mas é importante compreender que a economia de plataforma, ou o paradigma da economia de plataforma, está inserido dentro do sistema de mercado. Quiçá mesmo pudéssemos e podemos considerar que seja um avanço do próprio sistema de mercado. E avanço em que sentido? Porque se vale de novas tecnologias, nenhuma em particular, mas de um conjunto de novas tecnologias, para então ensejar novos formatos no sistema de mercado. Tá? Então, para isso, meus caros, eu tenho certeza que o professor Marcelo Denardi, muitos daqueles que nos ouvem, nos assistem também já o sabem, mas eventualmente para aqueles que não estejam familiarizados, só vou fazer algumas observações e esclarecimentos iniciais. Não é? O que seria então esse sistema de mercado? Não é? E para a economia isso é muito caro. Bom, desde que nós nos encontremos aí numa realidade que seja necessário realizarmos trocas, né, transações econômicas, como os economistas chamam, que para os juristas ou operadores do direito nada mais é, não é, professor Marcelo, do que contratos, né, aquilo que para os economistas, pelo menos em regra, né, de modo geral, aquilo que os economistas chamam de transações econômicas, operações econômicas, trocas, para os juristas, para o mundo do direito, nós chamamos de contratos. É claro que não há, é verdade, uma identidade total entre estes termos, né? Por exemplo, o Estado, aí, até com uma certa arbitrariedade, aí escolhe o que pode ou não ser objeto de um contrato. Por exemplo, se exige que o objeto seja lícito. Então, a gente percebe que não há uma total identidade. Mas, na maior parte das vezes, né, há, sim, aí uma sobreposição conceitual. Bom, então, em todo o contexto que se faz necessário realizarem-se trocas, não é? Porque os bens... Professor, aproveitando essa oportunidade, né, mencionou a base de análise é um sistema de mercado. E esse é um ponto bastante importante, porque a realidade que nós vivemos já chocada, né, com essas propostas da economia colaborativa, de plataforma que estão mencionadas no seu artigo, de cooperativa e colaborativa, me parece que há um elemento importante de oferta de bens diretamente do Estado a indivíduos. E essa transação dificilmente é caracterizada por juristas como contrato, mas pode ser caracterizada como uma transação econômica, né? Então, e provocando aí com relação a esse fenômeno que viemos acontecendo e com essa infelicidade da pandemia, tivemos um recrudescimento disso, inclusive. Exatamente, exatamente, né? E, por um lado, até a própria pandemia coloca em xeque o sistema de mercados. Não é? E a gente percebe, e aí aqueles que são mais radicais defensores do sistema de mercado, muitas vezes têm que reconhecer, né, que o sistema de mercado ele possui muitas limitações. Em alguns casos, realmente, ele não consegue proporcionar tudo aquilo que é necessário para uma adequada desenvolvimento social, né? Especialmente em situações como essa que estamos passando de uma pandemia.
não é? Mas, pelo menos assim, de modo geral, né? Então, o sistema de mercado, entre outras formas alternativas de alocação de recursos que são escassos, né? Promove da forma mais eficiente possível a alocação por meio das trocas, né? Por meio dessa liberdade contratual ou de escolha, claro, caracterizando aí, obviamente, alguns casos onde não há um equilíbrio ou uma certa paridade, reconhece isso também, obviamente, mas, de um modo geral, é aquele sistema que consegue promover de forma adequada estas trocas, essas operações econômicas. Bom, o paradigma disso, não é? Então, especialmente antes do desenvolvimento das tecnologias mais recentes, se dava todo ele por meio, então, de mercados físicos, não é? Bom, desde a história aí do capitalismo, a gente observa primeiro os burgos, né? Depois os mercados, as feiras, não é? Hoje já o comércio disseminado, mais recentemente, não é, professor Marcelo, isso, as nossas gerações vivenciaram muito isso, o comércio de rua migrando para dentro dos shopping centers. Tá? Então, vamos lá, né? O templo mais recente do consumo eram os shopping centers. Né? Então, até nos Estados Unidos, onde isso, né, por excelência, se toma, gente, qualquer cidade pequena ou um bairro contava ou conta ainda com um grande shopping center, onde se concentra basicamente grande parte do comércio e até mesmo a vida social. Bom, mas vamos lá, então. O que acontece? Surgem novas tecnologias e eu faço muito esse registro de forma muito intensa, não é nenhuma tecnologia em especial, não é? É um conjunto de novas tecnologias. É a utilização da internet, é a utilização dos smartphones, é a internet móvel, né? Isso não seria possível naquelas internets de escadas que nós tínhamos, né? Extremamente morosas e que a capacidade de, vamos lá, transmissão de dados era muito baixa, isso não seria possível. Então, com a conjunção de várias tecnologias, enseja-se, então, um novo formato de mercados em plataformas, em modo digital, onde a oferta e a demanda, e essa é a ideia, talvez até mesmo um pouco simples, mas que está por detrás desse fenômeno, o que nós observamos é que a oferta e a demanda se aproximam muito. Não é? Então, dentre aquelas falhas de mercado que acometem o sistema de mercado, não é? Os economistas basicamente aí identificam 4 falhas de mercado, né? A assimetria informacional, as externalidades, o poder de mercado e, por fim, né, eu deixo aqui, mas não menos importante, são os custos de transação. Não é? Que são aqueles custos que nós incidimos para realizar qualquer troca. E, basicamente, os custos de transação, eles se classificam em 3 espécies. Existem quais, então, professor? Os custos de transação de pesquisa, que são aqueles custos aos quais eu incido para encontrar a contraparte a qual eu quero transacionar. Então, vejam, antigamente, não é? Eu brinco assim, né, sempre explicando isso para os alunos, até da graduação ou para o mestrado. Vejam, o que nós tínhamos antes para encontrar a contraparte? Bom, tínhamos algumas alternativas, entre elas as páginas amarelas, né, das listas telefônicas. Né? Vejam só o quão limitado eram as nossas opções, a ponto de nós termos ali apenas poucos ofertantes nas listas amarelas. Né? Bom, em contrapartida, hoje na internet, o mundo é o mercado. Né? Nós encontramos potencialmente qualquer ofertante. Ao lado, o professor ia falar alguma... Sim, professor, só na linha das reminiscências, né, nessa época pré-velocidade de transmissão de dados, nós tínhamos algumas atividades específicas, né, de corretagem, né? Uma série de intermediadores que vão desde os comerciantes de varejo, como é que chamava aqueles,
aqueles que iam de cidade em cidade, levando as mercadorias. Caixeiros viajantes. Caixeiros, né? Viajantes, e uma série de outras, os representantes que tiravam pedidos, comerciais. Encaminhavam. E hoje todo esse tipo de intermediação, que naturalmente tinha um custo, mas ocupava as pessoas, né? Ele vai perdendo o objetivo, né? Ele vai perdendo pelo menos um dos seus atrativos, que era exatamente a aproximação. Exatamente, porque não faz mais tanto sentido hoje, né? Nós já temos formas mais eficientes, por assim dizer, né, para alcançar a contraparte, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. Né? Até a gente pensa sempre na oferta, a facilidade com que nós hoje em dia observamos para encontrar oferta, mas a oferta também tem muito mais facilidade para nos encontrar hoje, não é? Então, a via de mão dupla, esses custos de transação realmente eles tendem, a gente fala, né? Isso não é um termo meu, né, é de um autor muito conhecido, né, que ele diz que, né, os custos marginais, ele se refere até ao custo marginal, querendo, na realidade, dizer custos de transação, eles tendem a zero, né, a sociedade do custo marginal zero, porque os custos de transação, eles tendem a zero. Então, o professor Marcelo Denardi aqui vai exatamente no ponto fulcral, não é? A figura do intermediário vem se tornando, em grande medida, desnecessária. A ponto, professor Marcelo Denardi, né, fosse muito preciso apontando a questão, que digo mais até, né, eu que gosto muito e venho estudando, tanto desde o doutorado, agora no pós-doutorado, justamente a aplicação dessas transformações no mercado financeiro, não é? E no mercado de capitais, que a gente observa lá uma realmente revolução, onde a figura do intermediário, que é o banco, vem sendo progressivamente e potencialmente substituída por outras figuras. Não é? As figuras das fintechs. Não é? Claro que está muito, muito longe do banco, da instituição bancária, como hoje nós conhecemos, vir a ser substituída, não é isso. Mas a figura... Especialmente no Brasil, não é, professor? Exatamente. Um mercado concentradíssimo e bancos com múltiplas atividades sem especialização. Exatamente, exatamente. Mas a gente já observa, né, da mesma forma como a gente vê o blockchain aí ameaçando muitas vezes essa hegemonia, nós observamos essa nova economia de plataforma ensejando talvez uma mudança do eixo gravitacional no financiamento de novos negócios, por exemplo, em startups, ao invés de ir buscarem recursos junto ao mercado de crédito tradicional, que é quase que proibitivo no Brasil, né? Como o próprio professor Marcelo aqui nos coloca, isso não é uma crítica, né? Isso é uma mera constatação de fatos, né? Os dados estão aí para nós observarmos, é a maior concentração bancária no mundo, chega a quase 80%, né? De R$ 5 que circulam na nossa economia, 4 estão... não é nem que circulam, que estão na nossa economia, de R$ 5, 4 estão entre os 5 maiores bancos existentes no Brasil. Né? Então, a gente vê... Mas há, então, essa tendência, não é, que a gente observa de sair do mercado de crédito bancário e ir para o mercado de capitais. A gente vê aí os fenômenos de crowdfunding, equity crowdfunding, não é? IPOs, né? ICOs, tudo em plataformas de blockchain, não é? Então, a gente já começa a ver essas ligações, né? A importância do blockchain nesse contexto, que é fundamental. Digamos que elas se encaixam perfeitamente. Então, vamos lá, temos os custos de transação do tipo informação, mas temos também os custos do tipo barganha, não é? Ou negociação, que são aqueles custos que a gente incide para viabilizar o negócio. E aí, por isso, a utilização do termo bursatilização. Não é que a economia de plataforma não deixa de ser uma bursatilização. Por quê? Porque a gente, nas plataformas, a gente não fica negociando ali, né, caso por caso, oferta por oferta. Isso reduz-se muito.
Até pode ainda remanescer um pouco de negociação, mas não, é como um book lá na Bolsa de Valores de ofertas, né, de compra e de venda, que sai quando os dois lados, né, tanto da oferta e da demanda, entendem por realizar uma transação. E aí sai o negócio, Fiat Lux. Não há mais muito necessidade de investimentos para a gente barganhar o contrato ou para a gente negociar as cláusulas contratuais. Não é? Isso é outra grande tendência, não é, professor Marcelo Denardi? E aí outras áreas do direito se fazem cada vez mais importantes, como é o caso do direito do consumidor. Não é? Ele se revela tão importante porque grande parte dos contratos que nós observamos hoje na economia de plataforma são contratos de adesão, contratos padronizados, mas eles são necessários. Não é que isso seja algo ruim, intrinsecamente ruim, não. Isso é bom porque isso, vamos lá, azeita, lubrifica as transações, reduz severamente os custos de transação. Mas por isso que é necessário não só um Código de Defesa do Consumidor, como um judiciário também, não é? Para que haja o controle ex post. Não é? Porque de 100 transações, muito possivelmente em 90, 95 não vai ter problema algum. E vai ser eficiente, ambas as partes vão observar maior satisfação e utilidade, vão estar muito satisfeitas. Né? Isso contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico. Mas em 5% delas, talvez, olha, não, de forma ex post, a gente tem a lei e tem o judiciário que vai aí exercer essa função importantíssima de reajuste, não é, dessas transações. Não é? Eu gosto de dizer nessa situação, professor, que ainda bem que a imensa maioria dos contratos são cumpridos sem qualquer reclamação. Porque se nós chegássemos nesse nível aí de 95% de cumprimento, nós não teríamos judiciário mais, não seria possível responder a 5% dos contratos que existem. Então, a imensa maioria dos contratos são cumpridos. São cumpridos. As pessoas, pelo menos os juristas, ficaram com a história do contrato de adesão no Brasil, né? Como uma coisa dos malvados que impunham, né, restrições aos consumidores que não tinham como se defender. Isso hoje já não é mais uma realidade, muito ao contrário, né? Muito ao contrário. A própria ação prática de governo ou de pressão de organismos de proteção ao consumidor não governamentais gera um ajuste nesses contratos de adesão para proteger os consumidores e manter a eficiência do contrato. Me parece que nós estamos já numa etapa 2, né? Numa era 2 dos contratos de adesão, pelo menos. Exatamente, professor Marcelo Denardi. Me parece que já há o reconhecimento pela doutrina, não é? E aí, independentemente dos vieses ideológicos, que o contrato de adesão, claro que ele deve ser fiscalizado, né? Ele deve ser normatizado, mas que é uma resposta eficiente a uma realidade fática, não é? Porque de outra forma não haveria como, num tráfico comercial massificado, como o qual nós observamos, que cada contrato, então, fosse objeto de negociação e de redação. Não pode, não é? Então é uma resposta eficiente, não é? Mas, claro, deve ser normatizado, regulado, né? E também aí temos a jurisdição para corrigir os eventuais problemas que venham a surgir, que o professor Marcelo muito bem pontua, que são ínfimos, né? É um percentual realmente, né, de todos os contratos. Claro, nós teríamos que fazer aí uma análise econométrica para saber, mas seguramente devem ser, né, um percentual muito, muito baixo mesmo, né? Mas, bom, então temos esse segundo tipo de custo de transação, que é o tipo de negociação, e temos um terceiro custo, não é? Que é o custo aí de monitoramento e execução. Não é? Este custo de transação, talvez pela simples economia de plataforma, é o que, de forma menos intensa, é
combatido pela economia de plataforma pura e simples. Muito embora, professor Marcelo Denardi, eu sei que o colega é um estudioso também do assunto, até porque participou de uma banca até de um orientando meu, justamente sobre um tema que é muito afeito a essa terceiro tipo de custos de transação, que são os custos de monitoramento e implementação, que são as chamadas, dentro deste conceito grande de economia de plataforma, são as chamadas ODRs, não é? Online Dispute Resolutions, não é? Aquelas formas de resolver os conflitos por meio de plataformas. Veja, temos mais um exemplo aí, né? Um exemplo claro de até mesmo resolução de conflitos diante desse novo paradigma de plataforma, que são chamadas ODRs, não é? E que para alguns tipos de conflitos, não é, professor Marcelo, é muito eficiente e fazem mais sentido. Não faz sentido, muitas vezes, conflitos em que a complexidade seja baixa ou que mesmo o valor envolvido é tão pequeno que seria até mesmo um desincentivo ao ingresso no judiciário, né? É tão mais caro, muitas vezes, para o consumidor, a depender se o objeto ali discutido é tão baixo que só os custos para promover uma discussão serão maiores. Então, ele nem procura. Diante de uma economia de plataforma, as formas de resolução de conflitos em plataforma, isso se torna viável. Mas a gente vai... Antes disso, professor, o modelo europeu, e deve ter contato, o modelo português lá, ele é impressionante nesse aspecto, que se desenvolvem novos negócios com base nas plataformas de solução de controvérsias. O modelo, eu fiquei chocado na última passagem pela Europa, quando tive mais contato exatamente com essa realidade. Há um negócio de substituir os consumidores na solução de controvérsias em busca de reparação. É uma coisa impressionante. Exatamente, professor, exatamente. Então, vejam, né? É incrível. E aí eu reforço aquilo que eu comecei a falar no início, hoje na exposição, que a economia de plataforma, na realidade, é um avanço do sistema de mercado. Não é? Até, professor Marcelo, eu digo isso porque há 4, 5 anos atrás fui convidado a falar num congresso bastante grande de né, até não posso até citar aqui, né, mas podemos também só fazer referência a um evento muito grande que foi antecedido por um colega, um professor de outro estado, que veio a falar sobre economia compartilhada e economia colaborativa, não é? E ele criticava o sistema de mercado, dizendo que, olha, isso era uma prova de que o sistema de mercado estava sendo substituído. E eu tive a sorte que eu vim depois dele, né? Aí eu disse, olha, com todo respeito ao querido colega que eu conheço e gosto muito, mas eu penso de forma diametralmente oposta. Pelo contrário, primeiro, nós temos que fazer uma correta diferenciação entre o que é economia de plataforma, o que é economia colaborativa e o que é economia compartilhada. E 2, todos eles sejam justamente no sistema de mercado. É um fortalecimento do sistema de mercado. Ele se torna ainda mais eficiente, ainda mais robusto. Ainda que a gente tenha que ter cuidado, não é, professor Marcelo? E eu digo isso com toda a franqueza, não é? Que outras falhas de mercado não possam vir a surgir e até se tornarem mais intensas. Não é uma defesa irrestrita da minha parte do sistema de mercado, não é, pelo contrário, é só uma constatação que me parece que a economia de plataforma é uma evolução do sistema de mercado, mas isso não impede que outras falhas venham a surgir, não é? Eu gosto daquela expressão, né, professor, daquele livro do Franco Maraini, não é? El Secreto del Tibet, né? Que diz assim, hecho la lei, hecho la trampa, né? Feita a lei, há a trampa. É assim, não é? No sistema de mercado surgem novos formatos e novos problemas vão surgindo. E a gente tem que ter até um cuidado. E eu já faço aqui um pequeno à parte, tá, professor Marcelo? No seguinte sentido,
tanto os desafios que se apresentam são tão grandes que, penso eu, está a surgir um grande novo segmento dentro do direito, que, por conta das suas peculiaridades, me parece que as outras categorias jurídicas tradicionais não são suficientes para enfrentar essas novas realidades. Então, nesse aspecto, me parece que talvez esteja surgindo um possível novo ramo de direito, que é qual? É aquele que eu me refiro ao direito da proteção de dados. Não é o direito à proteção de dados, não, é o direito da proteção de dados. Não é? Porque nós temos várias categorias aí totalmente novas. Por exemplo, alguns dados, a gente não sabe se os dados são bens, pertencem ao patrimônio ou é a própria personalidade. Né? Já se fala hoje mesmo até em direito fundamental à privacidade, veja bem. Então, por exemplo, eu sou extremamente refratário a esses movimentos extremamente muito que aparecem com muita frequência, assim, né, de criar novos ramos, não é? Vão com muita intensidade, é direito digital, é direito das startups, é direito... Eu sou um pouco refratário, né? Nesse aspecto eu sou um pouco conservador. Nós temos as categorias jurídicas e se elas são suficientes, basta, não precisamos criar outras. Mas nesse caso da proteção de dados, me parece que passando a navalha de Ockham, realmente a gente talvez não seja suficiente as categorias jurídicas tradicionais. Tá? E por que os dados são tão importantes, me parece? Porque não deixa de ser um reflexo da economia de plataforma, onde há essa virtualização dos mercados. E aí, professor Marcelo Denardi, não sou eu negociando com o professor Marcelo, negociando com a Sandra, negociando com a Kellen, que está aqui, não. São dados, nós somos dados na internet. Não é? Nas economias de plataforma. As formas de se acessar os dados também permitem, por exemplo, discriminação quase perfeita de preços, quase que uma tomada, em alguns casos, se não houver cuidado, de todo o excedente do consumidor. Né? Então, aquele benefício social que ocorre por conta das trocas pode ser extremamente desequilibrado e só uma das partes tomar vantagem em relação às outras. Não é por... Só para lhe provocar, exatamente nessa linha, professor, para descrever um pouco mais concretamente as plataformas, né? As plataformas, como é que elas se estabelecem. E os papéis do vendedor, do comprador, como é que eles atuam nesses ambientes e como é que a arbitragem de preços, essas coisas acontecem nesse ambiente. Talvez até, se puder, fazendo referência a algumas realidades que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. Exatamente, professor Marcelo. O que acontece, não é? Diante dessas novas realidades, o que acontece? Se antes nós negociávamos, muitas vezes tínhamos a possibilidade aí de barganhar preços, quantidades, de acordo com sinais ou sinalizações externas no processo negocial, numa economia de plataforma não há muito espaço para isso. Não é? O que nós temos são os dados que estão disponíveis. Muitas vezes estão voluntariamente disponíveis nas redes, não é? Outras vezes não é, professor Marcelo? Por isso que hoje existe todo esse movimento, não só no Brasil, no mundo inteiro, de proteção de dados. Né? E aí, professor Marcelo, me permita, né, uma brincadeira, né, mas aí puxando a brasa próprio para a análise econômica do direito, né? Eu gosto de ver tudo com os olhos da economia e, francamente, eu acredito nesse ponto, pelo menos nisso, né? Obviamente que eu aqui estou usando uma hipérbole para dizer que eu vejo tudo com os olhos da economia, não é verdade, né? Eu acredito nos sentimentos, no amor, acima de tudo, mas né? A economia é a grande válvula motriz da sociedade. E digo mais, o grande movimento de proteção de dados, penso eu,
está motivado por aspectos econômicos, sobretudo para garantir que não haja um poder de mercado incontrolável por parte dos agentes econômicos, especialmente diante de grandes plataformas. Porque hoje em dia, quem detém o poder de mercado não é necessariamente quem tem a maior quantidade de recursos ou recursos imobilizados, não. É quem tem os dados. Hoje em dia eu não preciso nem mais produzir. Aí, professor Marcelo, é aquela figura do intermediário em termos, não é? Porque a plataforma deve dizer, mas não substitui o intermediário, não. Porque não é o intermediário que liga apenas as duas pontas e ele tem responsabilidade perante ambas, como é o caso do banco, né? O banco está aqui no meio, mas o banco tem responsabilidade com a parte que coloca o dinheiro lá e tem responsabilidade para aquele com quem toma. Quando desaparece a figura do intermediário, o intermediário até presta o serviço de aproximação, mas ele não é responsável. Tá? E as plataformas, a depender, elas não produzem sequer mais, não é? Elas simplesmente são um marketplace. Não é? Isso é extremamente relevante, professor. E o exemplo do banco me parece marcante, porque se nós reclamamos no Brasil da concentração do serviço bancário, num modelo que parece estar se quebrando atualmente, inclusive, mas nós não podemos reclamar da garantia das operações, pelo menos na atualidade, né? Então, exatamente isso que o senhor está mencionando aí, professor, como fica o risco e a alocação de risco é um dos custos de transação que o senhor já ensinou aqui no artigo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. O que acontece, não é? A gente fala muito bem, né? E eu falo que a economia de plataforma, ela, em regra, promove maior eficiência econômica, né? Sobretudo porque ela reduz os custos de transação tremendamente. Então, em regra, não é? Assim, ceteris paribus, né? Em condições normais de temperatura e pressão, tudo muito bem, tudo muito lindo. A eficiência econômica se avoluma muito porque os custos de transação se reduzem. Então, isso é algo muito positivo, isso fortalece muito o sistema de mercado, inclusive reduzindo uma das falhas de mercado, justamente a que estamos dizendo aqui, que são os custos de transação. Contudo, como o professor Marcelo muito bem aqui pontua, isto não significa que outros problemas não possam vir a surgir. Outras falhas de mercado se intensifiquem ou mesmo possam vir a surgir, não é? O professor Marcelo toca aqui na questão do aumento de riscos, claro, não é? Por exemplo, né, e a gente vai falar a última parte sobre blockchain, não é? Que se tem utilizado muito blockchain para fazer captação de recursos em formato de mercado de capitais, e aí não no sistema de crédito tradicional, que seria a questão do banco. Não é? Mas o risco aumenta muito, não é, professor? Porque muitas vezes eu vou estar alocando dinheiro em algum suposto investimento e pode haver aí uma assimetria informacional tão grande que eu venha perder todo o recurso a qual eu apliquei. O que é diferente quando eu deposito lá no banco. No banco, se dá um problema, eu vou cobrar do banco. Claro, pode quebrar o banco, mas aí até eu tenho um fundo garantidor, não é? Então, determinada quantia está lá, né, devidamente assegurada. Se eu vou para o mercado de capitais, não. Eu me torno investidor, muitas vezes eu me torno parte, muitas vezes eu me torno, entre aspas, um acionista. Não é? Então, temos esses outros problemas também diante dessa economia de plataforma, e aí o direito, não é, professor Marcelo, que nos interessa muito, exerce um papel fundamental e crescente no sentido de dever regular estas novas realidades. Não é? Outra coisa que eu acredito assim totalmente superado, pelo menos na minha compreensão, é aquele entendimento de que, não, com essas novas tecnologias, num formato de economia de plataforma, ou mesmo pela utilização do blockchain, o direito cada vez mais perde espaço. Negativo, negativo. Pelo contrário, né? Mudam-se os problemas, né? Ou a forma de incidência, mas
permanecem a ocorrer, e até mesmo, muitas vezes, com maior intensidade potencial. Tá? Então, vamos lá. Né? Falamos aqui, entendemos um pouquinho o que é essa nova tendência, não é? A economia de plataforma. Temos, então, cada vez mais, não é, professor Marcelo? Licença, professor, só um Claro. housekeeping aqui. Nós estamos nos aproximando do período de 1 hora aqui de conversa. Eu espero que esteja sentindo como uma conversa, apesar de ter dominado. E a partir da primeira hora, acho que vamos começar a colher, então, a intervenção dos nossos convidados, que, por favor, se preparem para explorar aqui os conhecimentos profundos do professor Manuel. Desculpe, professor. Não, perfeito, professor. Peço aí mais alguns minutinhos, né, dentro desse prazo, obviamente, para fazer agora linkar com o blockchain. Né? Então, vamos lá, né? Temos essa tendência à economia de plataforma e nós falávamos, não é, professor Marcelo, que a pandemia só acelerou, embora não tenha criado nada novo, acelerou essa tendência, os mercados se virtualizam, as profissões todas estão mudando, a advocacia, a própria educação, né, que nós estamos muito ligados, cada vez mais ensino por meio de plataformas, não é? Tudo está se tornando plataformas, não é? Até mesmo isso está impactando o mercado imobiliário. Os imóveis comerciais estão se desvalorizando frente a essas novas realidades. E onde é que está o link aí do blockchain? Porque o blockchain talvez seja aí sim, não é propriamente uma tecnologia, como o pessoal de TI diz, né? É uma arquitetura, não é? De informática. Onde é que ela entra nesse sentido? Não é? Porque ela justamente torna todo este contexto de economia de plataforma muito mais operacional, muito mais independente. Não é? E os riscos também são maiores. Não é? E a gente também, então, tem que ter um controle muito maior. Mas as possibilidades que surgem a partir disso são fabulosas. Não é? Então, se nós falávamos ainda, por exemplo, em custos de transação para realizar os contratos num ambiente de economia de plataforma, com o blockchain, nós vamos inserir mais um grande avanço nesse contexto, que é a possibilidade de fazer transações ou realizar transações em uma plataforma de blockchain. Então, veja, se nós estamos agora inseridos numa nova tendência, um novo paradigma de economia de plataforma, esta plataforma, ou as plataformas, podem se valer desta arquitetura de blockchain, que reduz ainda mais e severamente os custos de transação, tornando os custos de transação, aí sim, muito zero ou quase zero. Veja, professor Marcelo, muito importante são os chamados smart contracts. O que são os smart contracts, se não contratos realizados em um ambiente de plataforma, não é? E eu gosto de classificá-los aí tendo um cuidado jurídico muito grande, não é? Não são contratos inteligentes. Pelo contrário, até podemos dizer que são contratos burros, porque eles são ali contratos, algumas vezes, né, estáticos, mas eles trazem uma grande eficiência, porque aquela última espécie, não é, de custos de transação que a economia de plataforma, por si só, sem utilizar o blockchain, não conseguia enfrentar tão bem, embora se valha das ODRs ou algumas soluções semelhantes, não conseguiria contribuir tanto para o monitoramento e para a implementação. E o blockchain permite aí, por exemplo, a gente vê lá no sistema financeiro, né, por meio de equity crowdfunding, por meio de organizações autônomas distribuídas,
nós observamos por meio de smart contracts o quê? Contratos autoexecutáveis, onde não só os custos de transação, de monitoramento e implementação se reduzem, como também se reduzem os custos de assimetria informacional, eliminando o risco do risco moral. Não é? Porque eu gosto, professor Marcelo, até de me referir aos smart contracts como contratos de Ulisses bilaterais, não é? São contratos, então, que quando as partes se vinculam a eles, eles perdem a ingerência sobre a execução do contrato, né? E nesse sentido são contratos de Ulisses, né? Como Ulisses, que foi lá na Odisseia, né, amarrado no mastro, para que ele pudesse, então, ouvir o canto das sereias e ainda assim, independentemente do que ele falasse, não iriam mudar o trajeto do barco para bater lá nas pedras, não é? O smart contract é um contrato de Ulisses bilateral, em que ambas as partes colocam cera no seu ouvido, independentemente da vontade delas na execução do contrato, o rumo da execução ela continua o mesmo, não é? Então, o elemento de confiança, inclusive, é deixado de lado, porque contratar é um ato de confiança. Não é? A gente faz um contrato para estipular as diretrizes, o programa contratual, mas é um ato de confiança. E com aí a utilização do blockchain, não é? Uma rede distribuída, validada por todos os integrantes, onde não há um intermediário que possa vir a ser cooptado ou, utilizando uma outra expressão, né, capturado. O que nós observamos? Uma eficiência tremenda. Ah, mas isso significa que não haverão mais problemas na execução do contrato? Claro que sim, mas, mais uma vez, essas soluções, enquanto não houver a possibilidade da interrupção ou alteração do smart contract durante a sua execução, a gente vai ter que buscar, então, uma reparação, não é? Ou mesmo lá uma tutela específica de modo ex post, porque a execução ela se dá de forma automatizada. Então, professor Marcelo, já para me encaminhar aqui, e aí nos colocamos à disposição para todas né, as dúvidas, aqui as perguntas, ponderações, críticas para quem leu também o artigo, não é? A tecnologia de blockchain, a arquitetura de blockchain, na realidade é um corolário desta nova tendência de economia de plataforma. Eleva à enésima potência essa realidade. É claro que isso nos traz diversos desafios, mas, sobretudo, oportunidades, porque certamente já está e irá transformar, se não todas, quase todas as atividades humanas hoje desenvolvidas. Não é? E quem não quiser ficar fora disso, pelo menos tem que ir acompanhando essas transformações. Não é, professor Marcelo? E aí eu já encerro para ficar exatamente, né? Não sei se eu já estou no prazo final, né? E o professor Marcelo... Prossiga, professor, termine aí o seu raciocínio. Não, mas só uma colocação final, encerro aqui a minha fala, uma passagem do livro do Ernest Hemingway, né? O Sol Nasce para Todos, não é, professor? Que há uma passagem, então, nessa obra, em que estão vários convivas num banquete, entre eles um banqueiro falido, não é? E aí um dos convidados, conversando com este banqueiro, pergunta para ele, né? Mas como é que tu quebrastes, né? Bankruptcy, né? Como é que houve a quebra? Daí ele falou assim de duas formas. Duas formas. Quais formas? Gradually e abruptamente. Né? Então, é o que a gente está observando, não é, professor? As coisas estão indo, estão se transformando, o blockchain está cada vez mais utilizado, smart contracts estão surgindo. Hoje mesmo eu vi já registros de documentos,
um primeiro smart contract registrado hoje num tabelionato no Paraná. Não é? A gente observa, a gente tem atuado isso, inclusive, em âmbito administrativo, junto a órgãos reguladores, por exemplo, como é o caso da CVM, né? Em situações que há, então, equity crowdfunding, que são considerados muitas vezes como os valores mobiliários, não é? E aí a roupagem jurídica antiga, ou não tão antiga, cabe, né? Claro que a gente tem que discutir em que medida ela não vai inibir o desenvolvimento, mas são novas possibilidades gigantescas, né, que estão surgindo. Quem ficar de fora realmente vai ser tomado pela onda. Não é? Eu acredito que assim é positivo. Eu sou um otimista incorrigível. Né? Eu sou um otimista. Acredito que essas novas tecnologias vão trazer muita eficiência econômica, muitas novas possibilidades. É claro que só há necessidade do direito, e aí puxando a brasa para o nosso assado, né, professor Marcelo, é importante que o direito esteja lá a regular essas novas tecnologias, esses novos formatos de mercado, não é? Mas as possibilidades são gigantescas, embora também os desafios o sejam. Professor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Agora fico aqui para a discussão. Obrigado, professor Manuel, pela conversa, pela tolerância com as minhas dúvidas, com as minhas interrupções aqui. E acho que tivemos um painel bem interessante do seu pensamento a respeito desse problema. Talvez não tenhamos explorado todos os tópicos do seu artigo, mas certamente um universo bem interessante. A palavra, ou enfim, a pergunta está aberta aos nossos convidados. Por favor, nós temos o sistema de levantar a mão aqui disponível, se não me engano, né? E, de qualquer forma, podem usar também o sistema de chat para adiantar as suas perguntas ao professor Manuel. Temos aí uns 30, 40 minutos ainda para essa finalidade e, por favor, fiquem à vontade. Enquanto, vamos ver, enquanto ainda... Pois não? Eu, Antônio Ramos, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Por favor, adiante. É bem interessante. O conceito de economia de plataforma, eu acho interessante e válido, mas a minha dúvida é se... Tivemos a interrupção, Antônio. Está havendo um problema com o microfone. Ainda não estamos ouvindo. Enfim, enquanto tentamos consertar esse problema, algum outro interessado? Vai, não. Acho que foi a Juliana que mandou uma mensagem ali. Eu acho do microfone, né, do Antônio. Infelizmente, Antônio, não conseguimos ouvir, Antônio. Mas, enquanto pensamos sobre isso, a Júlia nos distribuiu aqui uma pesquisa rápida de satisfação quanto ao funcionamento formal e de conteúdo deste evento. Gostaríamos que colaborassem conosco, informando das suas reações, dos seus objetivos, do que desejarem a respeito deste evento, do nosso convidado e deste apresentador também, para que possamos melhorar todos com base nas expectativas. Mas, professor, eu estava pensando cá comigo sobre uma frase que o senhor enunciou ali na observação, o problema das novas categorias do direito, né, as novas manchetes do direito, as novas categorias totalmente inovadoras e disruptivas, acho que a palavra já é até fora de moda, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que manter uma referência forte às categorias tradicionais, né?
Então, temos um dilema aí. Nós temos que renovar, o senhor disse que temos que renovar aí em alguns aspectos, talvez não tanto quanto anunciado, aí, tanto quanto propagandeado, mas há uma necessidade de rever, e foi essa sua última frase, né? Com base no que discutimos, contratos de adesão, contratos, responsabilidade, garantia, isso tudo são categorias que nós já conhecemos, inclusive pelo desenvolvimento assombroso que isso tem no âmbito lá da Bolsa de Valores, dos valores imobiliários, etc. Como a economia de plataforma, que tem o seu pé, né, tem a sua origem clara aí nesse ambiente bursátil, como até o título da sua apresentação ele já apresenta como spoiler, né? Como é que isso vai se resolver, né? Como eu compatibilizo as categorias tradicionais de direito com esse novo desafio e onde é que está faltando, né? O que a gente precisa desenvolver novo? Perfeito, excelente pergunta, professor Marcelo. O que eu vejo, tá? O que eu vejo? Me parece, né? E vamos pegar uma das áreas as quais eu venho me debruçando bastante, que é o sistema financeiro e o mercado de capitais. Tá? Há uma tendência, tá? Diante desta economia de plataforma, esse novo paradigma de economia de plataforma, e de certo modo ali eu faço o registro, né, ainda que rapidamente, como lhe falei, né, hoje no início, antes de aqui começarmos a exposição, eu observo 4 tendências, me parece, normativas reguladoras, né? Uma delas é vamos chamar assim, de uma tendência a uma reatividade. Tá? Reatividade em contraposição à proatividade, muitas vezes normativa, que é muito comum, inclusive, no nosso país, não é? Querer se legislar com muita frequência, né? Ou se imaginar que legislando vão se solucionar todos os problemas, o que não me parece que seja necessariamente verdade. Não é? E quando nós nos encontramos diante de uma sociedade agora que se transforma tão rapidamente, não é? As tecnologias, e aí a lei de Moore parece que está se comprovando verdadeira, não é? A capacidade de processamento, as novas tecnologias cada vez vão surgindo de forma mais rápida, até por uma necessidade econômica, né, de manter aquecido o mercado. Então, a cada ano, um novo celular, né, com novas. Então, isso também é uma lógica de mercado. Né? E, diante disso, então, professor Marcelo, me parece que a reatividade ela é, de certo modo, até esperado, porque o que acontece? Se houver, por exemplo, esse voluntarismo normativo de forma tão intensa, novos formatos de mercado e novas realidades ficam, de certo modo, inibidas. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar algo muito típico quando falamos em blockchain. Tá? E eu aí já posso passar depois um outro artigo que eu acabei de publicar nesta mesma revista na semana passada, que trata sobre os criptoativos, que nada mais são do que as chamadas hoje, né, assim, de forma mais disseminada como criptomoedas, mas não são propriamente criptomoedas, é um termo incorreto, pelo menos do ponto de vista jurídico, são criptoativos. Então, professor Marcelo, se porventura houvesse assim um normativo muito grande, talvez até mesmo venha a se impedir o surgimento dessas novas realidades. E o que a gente tem observado, então, como um comportamento no mundo inteiro? E isso, né, até nos meus estudos de pós-doutorado, eu venho observando, então, as realidades ao redor do mundo, não é? O Estado, eu digo aí o Estado, seja enquanto legislador ou mesmo as agências reguladoras, as autoridades regulatórias, diante dessas novas possibilidades, né, que surgem de forma muito rápida e disruptiva, para usar um termo da moda, né, elas ficam um pouco mais em compasso de espera, observando
não é? Vendo os desdobramentos para só então vir a regular. Posso lhe trazer vários exemplos, não é? Um dos mais, que não é nem necessariamente só em criptoativos agora com blockchain, foi o que aconteceu, vamos lá, né, com os aplicativos de transporte de passageiros. Não é? Vem, a coisa surge, vem muito rapidamente, o Estado fica ali observando, não é? Muitas vezes até uma técnica dos agentes econômicos que buscam a disseminar essas novas tecnologias é justamente isso. Eles chegam assim numa política de arrasa quarteirão, né? Pega no susto. E daí, se elas são eficientes, muitas vezes isso até gera uma aderência muito grande por parte da sociedade que dificilmente consegue se retirar. Né? Então, há uma tendência normativa reativa, né? Uma reatividade, me parece, não é, professor? Então, essa é uma das questões. Uma segunda questão que eu observo, ao lado da reatividade, é uma dinamicidade. Não é? Hoje em dia tem que se normatizar de forma muito mais rápida, não é? E muitas vezes o processo legislativo tradicional, especialmente ordinário, ele fica um pouco moroso diante dessas novas realidades. Então, o que a gente observa cada vez mais, professor Marcelo, é a normatização via regulação das agências reguladoras ou autoridades regulatórias. Cada vez mais atuando quem? O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários. Por exemplo, vamos falar em blockchain, em criptoativos. Está lá nesse outro artigo que eu escrevi. Professor, já existem, salvo engano, 7 projetos de lei para regular os criptoativos. Nenhum sequer foi aprovado, nem em primeira fase, não dá tempo. E a gente já está falando aí em centenas de criptoativos novos, novas utilizações, não dá tempo. E mais, não é, professor Marcelo? Até mesmo o legislador comum, convencional, muitas vezes ele não está tão apto para realidades tão complexas, que muitas vezes só um regulador setorial está. Por exemplo, se a gente vai falar hoje se um criptoativo, né, lá em blockchain, a gente já entender blockchain não é fácil. Não é? Eu até nesse artigo eu explico um pouco o que é blockchain, não é? Para as pessoas nesse artigo de criptoativos, eu faço toda uma exposição inicial, o terço inicial do artigo, explicando o que é blockchain. O legislador ordinário, muitas vezes, não é demérito nenhum, não estou, mas muitas vezes não é nem o métier da pessoa. É extremamente complexo e especializado. Então, a normatização via legislação ordinária, muitas vezes, não consegue dar vazão de forma tão rápida e eficiente a essas novas realidades. Então, há uma dinamicidade maior, e aí eu já encaixo essa terceira tendência entre as 4, que é uma tendência à regulação dos contratos, não é? São contratos regulados cada vez mais. Por exemplo, esses contratos, os smart contracts, são feitos em ICOs, né? Initial Coin Offerings, né? Que são lá pelas plataformas de blockchain que se faz aí a tokenização, seja por meio de utility coins, né, coins de conveniência, ou security tokens, né, ou mesmo coins enquanto aquilo que nós entendemos como mais próximo de moedas, não é? Que é o caso aí, o mais famoso de todos é o conhecido Bitcoin. Na realidade, o que a gente observa? Não tem legislação própria, não dá tempo, é setorial. O que nós temos é normatização via regulação, ou por autoridades regulatórias, né, diretamente depender do campo de atuação ou de utilização. Até eu digo uma coisa, como é que a gente vai saber o que vai se utilizar para regular, né, para normatizar? Bom, antes vai ter que se identificar para que é usado o criptoativo. Né? Bom, se ele é utilizado enquanto valor imobiliário, a gente vai ter que buscar as normas da CVM. Se ele é utilizado como meio de pagamento, a gente vai ter que utilizar as normas, vai ter que trazer as normas do Bacen. Então não tem uma coisa pronta, né? Não, vale para tudo. Não. A gente tem que entender
para que é utilizado. E a partir daí que a gente vai conseguir compreender qual é o tratamento jurídico incidente, onde há subsunção. Né? Então, como são situações bem diferenciadas. E um quarto, professor Marcelo, uma quarta tendência normativa, me parece, diante das novas realidades, ninguém melhor aqui pode falar sobre esse assunto que o senhor, não é? Que é aquilo que nós falávamos lá no início, que seria eventualmente uma interdependência normativa internacional. Não é? Porque regular essas novas tecnologias, eu gosto assim de usar a figura de linguagem, é como a gente tentar apertar a areia com a mão. Quanto mais a gente aperta, mais grãos de areia escorrem pelos dedos. Se eu apertar muito né, um determinado mercado, por exemplo, mercado de criptoativos no Brasil, o que os caras fazem? Eles simplesmente mudam o IP, vai gerar riqueza, renda e desenvolvimento em outro lugar, ainda que fisicamente eles estejam aqui. Né? Então, é muito complexo. Né? A gente fecha uma porta e abre-se uma janela. Então, é muito difícil regular se não levar em consideração que hoje em dia há uma interconectividade total, a ponto, inclusive, de nós mencionarmos, não é, professor Marcelo, aquela expressão que hoje me parece muito verdadeira, né? Há uma desterritorialização por conta da plataforma. Eu, enquanto advogado, e isso aconteceu durante a pandemia. Veja bem, eu comecei não só a poder, até não poder, eu já poderia antes, mas comecei a atuar mais em outros estados, por exemplo, em São Paulo, porque né, nós temos lá um escritório parceiro que atua muito lá, mas que algumas matérias a gente não atendia porque precisava do deslocamento, não é? Então precisava pegar avião e coisas. Só que hoje em dia todo mundo faz reunião virtual, então não há empecilho para o cliente fazer uma reunião nossa, gente, lá. Para ele é a mesma coisa que está sendo atendido lá, até porque nós temos um braço, né, que é esse escritório parceiro que já está lá. Então há uma aceitação muito maior, e isso para todas as profissões. Hoje em dia se fala em telemedicina, né? Hoje em dia se fala, por exemplo, nem vou falar nos mercados virtuais, né? Não é por outra razão que o homem mais rico do mundo se tornou justamente um né, dono, entre aspas, né? Principal acionista justamente de uma economia de plataforma, de um mercado totalmente virtual. Até mesmo, né, professor Marcelo Denari, se me permite, não é eu ia dizer uma brincadeira, não, é uma verdade. Até os relacionamentos hoje se dão por meio de plataformas, não é? Por exemplo, hoje em dia esses Tinder, Happn, Inner Circle, são os relacionamentos se estabelecem por meio de plataformas. A ponto, inclusive, de já se observar, e isso existem informações, dados, até não há ainda dados econométricos, mas poderíamos buscar, que há até, quiçá, uma tendência à redução do número de casas noturnas, né, de boates, de festas, onde as pessoas muitas vezes iam justamente para encontrar outras pessoas, porque hoje elas se encontram pelos aplicativos. Claro que depois vão fisicamente num barzinho, num restaurante, vão numa festa dançar, mas aquela, né, se permite dizer assim, para todos aqui, né, maior de idade, mas que iam lá, né, isso não tem problema nenhum, mesmo que fosse menor de idade, né, que iam lá num bar ou numa festa para se conhecer, numa boate, não há mais muita necessidade, né? Até o preconceito com as relações formadas nestes formatos de plataforma já estão diminuindo. E não é só em relacionamentos, né? Hoje em dia, entretenimento, Netflix, não é? E todos esses, hoje em dia, plataformas de streaming, é economia de plataforma, não é? Por exemplo, transporte por aplicativos, hotéis, né? Tipo lá o Airbnb, é o maior exemplo de economia de plataforma, não é? É uma economia compartilhada, não é? Por quê? Porque ela também se compartilham bens, mas vejam que foi exponenciada a sua possibilidade por conta da economia de plataforma. Não é, professor Marcelo? Porque, por exemplo, locação sempre existiu.
Claro que a gente discute aí umas filigranas, mas é contrato de locação, ou não é, né? Claro, mas assim, vamos lá, ao fim e ao cabo alguém quer ficar em algum lugar por algum tempo não sendo dono. Então, o contrato de locação existe, é um contrato típico. O contrato de locação é um exemplo de economia compartilhada, mas é só com a economia de plataforma que ele toma uma dimensão gigantesca, exponencial, né? Então, é interessantíssimo, não é? E esse ponto específico da locação como em economia de plataforma, nós temos no nosso país o contrato típico de locação de temporada, de curta duração, e com regulação um pouquinho diferente da locação de longo prazo, enfim, e mesmo com todas essas realidades que nós vivemos num país eminentemente turístico, de curtas estadas e tal, e o efeito Airbnb e assemelhados não é propriamente original o Airbnb, né? Tem assemelhados. Exato. Gera novos negócios. Eu acho que esse ainda que nesse momento específico, né, chocado com o distanciamento social, restrição de viagens, né, mas sim, gerou uma série de novos negócios, estímulos diferentes para a economia, baseados nesse modelo de plataforma. Eu acho que nós estamos de volta com o Antônio, podemos tentar ouvi-lo? Vamos, claro, vamos sim. Com licença, professor. Antônio, quem sabe queres fazer a pergunta? Alô? Vamos ver. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Não, que caiu, bem na hora que eu fiz a pergunta, caiu minha internet. Desculpe, tá? A minha pergunta é a seguinte: com a economia de plataforma, a gente está, né, na área de informática, a gente está sentindo isso, e algumas outras áreas também, que há uma tendência muito forte de que os modelos novos de negócio que se formam, eles tendem a tirar do sistema o intermediário. Em alguns casos, a gente tem uma relação direta entre o produtor de um software ou de serviços e o consumidor final, e não mais o intermediário que antigamente fazia a venda. Ele até pode vender serviços, mas a venda hoje ela ocorre direto. Isso não é uma tendência forte de que esse modelo de uma economia de plataforma ela tende realmente a reduzir o que nós consideramos intermediários? Deixa eu emendar, professor. Tem uma pergunta que veio da Sandra pelo chat, que, embora não equivalente, ela é conectada, né? Como entender a economia de plataforma para profissões? Quais serão afetadas e como? Há risco para as relações de trabalho? Um pouco do que o Antônio está falando, eu leio, né? Toca também nesse outro tema. Perfeito, professor Marcelo Denardi, né? Observação perfeita, né? Agradeço a pergunta do Antônio, também da Sandra, que são muito boas, e eu começo a responder dizendo a seguinte questão. Está absolutamente tudo relacionado, tá? Efetivamente, se trata de mais uma irradiação de efeito desta economia de plataforma. Então, por isso que eu penso, e aí, professor Marcelo, me permita, se isso me pareça um pouco pretensioso demais, né? Mas eu resolvi escrever esse artigo porque me parece que, assim, para compreender as transformações que o mundo está passando hoje em dia, a gente tem que entender o que é uma tendência economia de plataforma. Porque tudo está sendo transformado por isso, inclusive as relações de trabalho. Tá? Então, começando pela do Antônio, a tendência, a economia de plataforma exclui o intermediário? Sim, totalmente. Tá? Totalmente, é o que, professor Marcelo, aqui nós estávamos conversando. A plataforma que é o intermediário, tá? Ela faz o matchmaker. É o matchmaker. Então, a figura daqueles vários intermediários entre as duas pontas vão desaparecendo. Não é? Então, os custos de transação é este muro ou esta distância que há entre a demanda e a oferta.
E o que a economia de plataforma faz? Ela torna isso quase zero. Tá? Existe apenas a plataforma ali. Em muitos modelos de negócio, o antes intermediário enquanto parte, não é, professor Marcelo, usando um termo jurídico para ficar mais preciso, né? Enquanto parte, enquanto contratante, ele sai e é um mero prestador de serviço. É o que acontece, por exemplo, no sistema financeiro. Nós temos dois grandes segmentos. Ou é o sistema financeiro estrito sensu, que é o mercado de crédito, que nós temos a figura central no meio do banco, porque o banco não é um simples intermediário. O banco é um intermediário, mas ele contrata com as duas pontas, o agente econômico lá superavitário e o agente econômico deficitário, né? O poupador de um lado e o tomador do outro. E o banco está no meio, né? E aí ele cobra o spread. São as taxas de juros. Mas veja bem, ele contrata com os dois, ele é parte em cada um dos contratos. Nesse novo economia de plataforma, o banco sai, pode sair potencialmente. Professor Marcelo, eles têm tanto poder ainda, dizendo isso, né, que eles não vão sair tão cedo, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar um nome, né? Quem atua nesse segmento já ouviu falar certamente, que é uma tendência à desbancarização. Não é? Porque as aplicações eles estão em plataforma. E aí a plataforma é uma prestadora de serviço, ela não é mais o banco. Só que, como bem o professor Marcelo consignou, o risco pode aumentar também. Tá? Pode aumentar também. Mas, então, Antônio, respondendo sim, há uma clara tendência à eliminação do intermediário. Tá? A plataforma, muitas vezes, é o único intermediário existente. Tá? E aí, respondendo a resposta, a pergunta, melhor dizendo, a pergunta da Sandra. Professor Marcelo, eu estou com uma disciplina agora no mestrado profissional de Direito da Empresa e dos Negócios, que é justamente para aquela nova turma do TRT. Né? Ali temos, né, juízes do trabalho, serventuários. Está sendo uma experiência, professor, excelente, que nós estamos justamente a discutir o que nós estamos conversando hoje aqui. E qual é a clara constatação? Dentro de um novo paradigma de economia de plataforma, professor Marcelo, não me deixe mentir ou dizer bobagem, não é? Mas vamos lá, o que a gente observou nos últimos anos, até em termos legislativos? Um fenômeno que já existia, mas que continuou a crescer, a ponto, inclusive, de se consolidar isso por meio de uma lei chamada Lei da Terceirização. O que é a Lei da Terceirização? E vejam bem como isso é o impacto da nova economia de plataforma nas relações de emprego. Por quê? Porque, veja, antes, o que acontecia? A gente, como não tinha muitas condições de buscar em plataforma, a gente tinha que o quê? Internalizar o trabalhador, não é? Porque tinha custo de transação para eu encontrar aquilo que eu buscaria no mercado. Então eu internalizava. Tá aí a teoria da firma, né? Tá aí o Coase, né? The Nature of the Firm, né? Lá escreveu isso há quase 100 anos atrás e ganhou um prêmio Nobel para isso, comprovando que ele tinha total razão. Não é? Então a gente internalizava os ativos que nós precisávamos, inclusive o trabalho que a gente compra. Eu digo, o empresário compra o trabalho. O que acontece? Antes ele tinha que internalizar, mas com a economia de plataforma, o que ele faz? Ele busca no mercado novamente, porque os custos de transação são reduzidos. Então, em vez de a gente estar diante de uma relação de emprego, uma relação de emprego, que era o paradigma anterior, nós temos hoje o quê? O paradigma de uma relação de trabalho, mas não de emprego, com uma relação de emprego. O trabalho é buscado no mercado por meio de terceirização ou prestação de serviços. Não é por outro motivo também, professor Marcelo, que veio uma reforma trabalhista que ensejou ainda mais o desenvolvimento dessas possibilidades. Não é? E vejam, e discussões gigantescas. Por exemplo, quem é motorista de Uber é trabalhador ou não é? Quem, por exemplo, faz as entregas no iFood
É empregado ou é um autônomo? Economia de plataforma. Não é? Mas aí, professor Marcelo, eu não quero aí jogar para o público, né, para parecer bonzinho, nada disso, mas genuinamente eu me preocupo, professor Marcelo, porque assim, ao mesmo tempo que isso traz uma eficiência econômica muito grande, pode causar algumas distorções e até mesmo, se não houver um cuidado, uma concentração muito grande. Porque, eventualmente, algumas partes mais hipossuficientes, mais vulneráveis, poderão, eventualmente, observar prejuízos com isso. Não é? Então, por exemplo, o carinha lá, eu não acredito que para ele seja muito bom não ter relação de emprego, né? O carinha que está pedalando uma bicicleta, subindo uma lomba no dia, na noite de chuva, para entregar uma coisa, porque a economia de plataforma, claro, trouxe uma tremenda eficiência econômica, mas aí sim, não é, professor Marcelo? Isso até a gente discute muito ali com o pessoal do direito do trabalho, as categorias jurídicas tradicionais do direito do trabalho nem sempre se adequam a essa realidade. A gente tem que pensar, por exemplo, repensar a previdência, a assistência social e até mesmo o direito do trabalho, porque não se quer, obviamente, como é que eu posso dizer assim, impedir o progresso, o desenvolvimento tecnológico, a eficiência econômica. Claro que não, eu sou o maior defensor, né? Tanto é que eu consigo aqui, mas nós também temos que considerar que desafios vêm. Não é? Por exemplo, a própria hoje em dia, né, aqueles que são mais contrários falam o quê? Na precarização das relações de emprego. Não é? Eu não gosto muito dessa expressão porque dá muita ênfase como sempre fosse algo negativo. Não, algumas vezes pode ser positivo até, né? Essa maior autonomia. Mas a gente não pode, assim, tomar de forma absoluta. Em alguns casos, o direito, o Estado, a própria jurisdição vai ter que cuidar, porque pode haver desequilíbrios. Mas a Kelly e o Antônio tocaram em pontos cruciais aqui, né, que nada mais são de que reflexos dessa nova economia de plataforma. E atinge a todas as profissões, como estava falando. Atinge o operador do direito, atinge o médico, atinge o engenheiro, o contador, está tudo em plataforma hoje em dia. Claro que somado a isso, novas tecnologias, por exemplo, como a inteligência artificial, deep learning, machine learning, redes neurais, isso ainda poderá se catalisar muito. Tá? Mas aí eu até tenho as minhas opiniões, né? Eu posso falar hoje ou outro dia, né, que o pessoal está muito preocupado que vai acabar as profissões, né? Eu tenho as minhas opiniões, até eu sou um pouco mais otimista, não acho que vai, pode até mudar muita coisa, mas não que vai desaparecer, tá? As relações serão diferentes, não é, professor? Serão diferentes. Talvez baseadas nas categorias que nós conhecemos hoje, mas em outros talentos, outras expectativas, outras coisas. Exatamente. Há uma necessidade muito grande de adaptação. Por exemplo, vamos pegar e puxar mais uma vez a brasa aqui para o meu assado. Né? Vamos falar da atividade do próprio advogado. Nós conversávamos, não é, professor Marcelo Denardi, por exemplo, que algumas profissões ou atividades dentro de algumas profissões estão se exterminando. Por exemplo, o advogado correspondente, aquele que só ia lá fazer audiência, né, porque eu não conseguiria chegar lá no interior ou tirar uma cópia, isso está desaparecendo. Por exemplo, serviço de cópias, ainda existem, mas antes existiam serviços de cópias gigantescos. Hoje em dia, com o processo eletrônico, não preciso mais tirar a cópia, né? Isso está desaparecendo. Por exemplo, advogado correspondente às audiências, eu faço virtualmente, eu não preciso mais ir, também está desaparecendo. Tá? Por exemplo, hoje em dia com inteligência artificial, muito, por exemplo, para redigir contratos simples, para fazer petições, pesquisa jurisprudencial, isso tudo vai sim poder ser substituído. Mas eu pelo menos consigno ainda que rapidamente a minha opinião. Tá? Eu não penso que vai se substituir totalmente. Por exemplo, no caso dos advogados, tá? E mesmo juízes, o direito não é algo binário, não é como é a própria ciência da computação. Não, é ponderação de valores. Imagina só, professor Marcelo Denardi, uma máquina ponderando princípios.
Princípios é sentimento, é sentir, é humano, não é uma atividade binária, não é? Então, eu acredito que tudo aquilo que envolva ainda, pelo menos a inteligência artificial não chegou a esse ponto, mas aquelas situações onde a natureza humana é muito importante, como é a atividade jurídica, pelo menos em grande medida, aquela genuinamente humana, essa vai permanecer. Atividades mais repetitivas, essas são facilmente substituíveis, tá? Mas a gente tem que estar, então, assim, muito acompanhando essas transformações para não ser aí tomado pela onda, tá? Mas que envolva criatividade, né? Pensar em soluções assim mais amplas, e isso realmente eu acredito que a atividade humana ainda é insubstituível. Até mesmo, doutor Marcelo Denardi, porque eu gosto sempre quando eu falo sobre esse assunto, né? Porque há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a usar, a estudar os impactos das novas tecnologias, né, em vários segmentos de mercado, inclusive nas profissões, a vontade que eu tinha era me atirar pela uma janela, né? Porque eu pensei, pô, estudei lá 20 anos sem parar direito, fiz 2 faculdades, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, agora fazendo pós-doutorado, estudei a vida inteira, agora vem uma máquina, né, com inteligência artificial me substitui, eu, pô, vou me atirar, né? Então, mas obviamente eu comecei a compreender que não, isso é o susto inicial, né? Porque, vamos lá, né, professor, eu gostava, há quase 30 anos atrás, eu assistia às entrevistas, eu ficava fascinado com o Domenico De Masi, né, que talvez a sua principal obra é O Ócio Criativo. E ouvindo a fala dele, eu ficava assim, mas olha, daqui a 30 anos, já seria agora, né? As máquinas vão substituir o trabalho. E a gente não vai precisar mais trabalhar, a gente vai ter que pensar como utilizar de forma criativa o nosso ócio. E eu pergunto a todos aqui, né, passados 30 anos, a cada ano que se passa eu trabalho mais do que no ano anterior. Então, essa hipótese dele não fechou, né? Eu acho que a gente se torna muito mais produtivo. Mas, em contrapartida, é contraintuitivo isso. A gente trabalha muito mais. Então, esses exercícios de futurologia, imaginando que vai desaparecer por completo, eu tenho certa cautela. Eu acho que a atividade criativa, genuinamente humana, essa se preserva. Né? Tá certo, professor. Nós temos, a Sandra fez o favor de nos colocar à disposição no chat os 2 artigos do professor Manuel, esse que dá base ao nosso evento de hoje e o mencionado sobre criptoativos, são artigos que estão disponíveis na revista Jurídica Luz Brasileira, aberta. Muito obrigado pela generosidade, professor, de entregar o conhecimento livre a quem se interessa por ele. Nós estamos já chegando ao final do nosso tempo e eu vou pedir a gentileza aos colegas que formularam perguntas aqui, Frederico, enfim, para o professor Manuel atender finalmente ao nosso convidado, Tiago Zagonel, que pretende reiterar uma observação que o professor fez ao longo da primeira intervenção, que é a aproximação, semelhança dos smart contracts com os contratos tradicionais. O professor falou 1 ou 2 frases lá rapidamente sobre isso. Professor, podemos retomar e eu vou pedir licença então ao Frederico para encerrarmos com essa resposta e lembrar aos convidados que, por favor, preencham a nossa pesquisa de satisfação. Por favor, professor Manuel. Então, smart contracts e contratos tradicionais. Tá, perfeito. Bom, eu tenho estudado bastante, professor Marcelo Denardi, até tá para sair um artigo aí, mas acredito que esse ano não vai dar ainda, vai ser para o ano que vem, tá? Sobre smart contracts, tá? Eu tenho estudado bastante essa realidade, tenho até trocado muitas impressões com um civilista muito tradicional do Brasil, que é o professor José Fernando Simão, da USP, né? Nós passamos os últimos 2 anos, especialmente no mês de janeiro, em contato quase que diário em Lisboa e conversando sobre o assunto. E qual é a minha posição e entendimento atual sobre os smart contracts? Tá? E aí relacionando eles aos contratos tradicionais. Smart contracts nada mais são
tá? Do que uma exteriorização de relações contratuais. Tá? Então, primeiro, smart contract não é um tipo contratual. Tá? Isso é muito importante que se diga desde o início. Tipos contratuais é compra e venda, locação, transporte. O que são os smart contracts? Tá? Nas categorias jurídicas tradicionais, né? Eu gostei muito da pergunta do Thiago Zagonel, né? Quais são onde é que se encontra, em qual categoria? Está na forma de exteriorização, de instrumentalização de uma relação jurídica. Tá? Nós temos uma determinada classificação de contratos no que tange a essa externalização deles, tá? Que tem muita sentido para termos de prova, né? Quanto aos aspectos probatórios. Há substância quando a lei assim o exige, não é, professor Marcelo? A questão da compra e venda de um imóvel. Aí a solenidade, muitas vezes, é da essência do ato, né? A realização do contrato por escritura pública, a posterior averbação da escritura pública junto à matrícula do imóvel. Bom, aí a gente poderia falar que a instrumentalização é da essência. Mas, fora isso, o que acontece? Temos contratos, a classificação usual, né? Contratos verbais, eu posso fazer um contrato verbalmente, não há problema nenhum. Ou fazer contratos por escrito. E os smart contracts nada mais são do que contratos escritos em linguagem de programação. Tá? Então, smart contract não vai substituir a doutrina jurídica, não vai substituir o advogado, não vai substituir o judiciário, não, porque ela está no plano fático, não é? Aí, professor Marcelo Denardi, né, nós temos lá o Enzo Roupa, um dos maiores contratualistas, né, contemporâneos mesmo da história, né? O Enzo Roupa tem il contract, né, o contrato, o que ele diz, né? O contrato nada mais é do que uma operação econômica sobre a qual há incidência das normas de direito, né? São aquelas realidades fáticas, operações econômicas, as quais o Estado entende como dignas da tutela estatal. O smart contract está no plano fático, é a forma de exteriorizar um contrato. Não é o contrato em si, é aquela relação jurídica. Por exemplo, eu digo para o professor Marcelo, quer comprar o meu celular? E o professor Marcelo diz, não, eu quero. Ah, quanto é que é? É X, bom, está feito o contrato. Né? A gente pode fazer isso por um smart contract, né? Que é uma linguagem escrita por programação, mas nós poderíamos fazer também por escrito no papel, né? Como hoje a gente já faz, por exemplo, de forma digital ou eletrônica. Né? Então, é só a forma, o smart contract é só a forma de exteriorização, de instrumentalização. Nesse sentido, e aí qual a semelhança dos smart contracts com os contratos tradicionais, eu diria assim, é total. Se utiliza absolutamente todo o arcabouço jurídico existente para normatizar os smart contracts. Claro que, diante da realidade fática dos smart contracts, muito possivelmente, né, professor Marcelo, eu não vou conseguir entrar com uma revisional a tempo de interromper o contrato, não, porque nem o judiciário, né? Como é que eu vou entrar no algoritmo? Não. O problema é que, depois de consolidada faticamente a situação, é que aí eu vou poder entrar em juízo e buscar, por meio de tutela judicial executiva, a transformação dos fatos até. Né? Mas eu tenho uma pretensão de dar um pitaco aqui, professor, se me permite. Claro. Um apego à concepção jurídica do contrato, já que me falta formação econômica. E eu tendo a responder a pergunta do Thiago dizendo que o smart contract é uma forma de execução do contrato. Exatamente. É um dos instrumentos possíveis de execução do contrato, inclusive de inexecução do contrato. Pode ser programado de forma que ele não execute o que está previsto no programa contratual, que é uma expressão que eu gosto muito, né? O que está previsto no contrato, por força de um smart contract, ele não é executado porque as condições se estabeleceram de uma forma prevista como revogadora, então, da obrigação. Acho que esse é o ponto. É a minha leitura não informada, professor. Não, eu concordo integralmente. Tanto professor Marcelo Denardi, que
eu acredito que a melhor nomenclatura, né, ou se a gente quiser, não dá para fazer uma tradução em contratos inteligentes, tá? Eu falaria em contratos com execução automatizada. Não é nem contratos autoexecutáveis, né? Não é que eu estou saindo na rua e um contrato me assalta e me executa, não, né? Que se executa sozinho. Não, não é a execução dele que é automatizada, porque as partes em algum momento têm que aderir, né? Então elas vão aderir, porque senão não tem nem contrato, né? Sem consentimento não há contrato. É o smart contract do produto do vegetal lá, do legume que está na beira da estrada com a plaquinha de preço e o jarro para colocar o dinheiro. É um smart contract, afinal. É um smart contract, exatamente, exatamente. O pioneiro do smart contract são aquelas máquinas, né? Dizem, né? As máquinas de refrigerante, que tu põe o dinheiro, pá, mas tem partes contratantes, pode não estar ali fisicamente ou presencialmente, né? Mas o dono da máquina certamente está contratando, né, com a parte que consome, né? Não, excelente, eu concordo em gênero e grau, professor Marcelo, é um tema fascinante também. Bom, professor Manuel, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aqui esse tempo, largo tempo, conversando, nos ilustrando com seus conhecimentos, com a sua generosidade, com a sua simpatia, o que torna tudo isso muito mais agradável. E lembro aos nossos convidados, os artigos do professor Manuel citados estão disponíveis aí através do chat, acessem o chat, poderão fazer o download imediatamente. E lembro que participem da nossa pesquisa de satisfação do evento. Eu convido a nossa presidente do Ecolab, a Sandra, para fazer uma breve saudação, uma intervenção. Por favor, Sandra. Eu estava aqui, boa noite a todos, é uma alegria muito, muito, muito grande estar com vocês. Eu estava escrevendo uma mensagem, professor Manuel, o nosso agradecimento, gratidão por essa aula que a gente acaba de ter com você, falando de economia de plataforma. Eu acho que só isso valeu a noite, valeu tudo isso. E para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, esse conhecimento de alto valor agregado não tem preço. Então, muitíssimo obrigado por essa sua generosidade e professor Marcelo Dinardi. Muito obrigado por contrapor e complementar esse conhecimento aí. Então, ganhamos todos nós. Muito obrigada a todos por estar participando com a gente. Obrigado, Sandra. Obrigado a Miriam e a Júlia, que estão por trás do funcionamento desse nosso evento de hoje. Professor Manuel, suas despedidas, por favor. Professor Marcelo, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. Né? Todos aqui que nos assistem, para mim é uma alegria muito grande esse momento aí de... não deixa de ser de confraternização, né? Discutindo coisas sérias e prazerosas, né? E realmente, olha, eu sei que eu sou suspeito para falar, justamente porque eu escrevi sobre esse tema, né? Tenho, obviamente, interesse na divulgação, mas eu posso dizer com toda franqueza, tá? Eu penso que as transformações as quais a sociedade no mundo inteiro está passando se devem a estes novos formatos que o mercado ou o sistema de mercado está proporcionando, né? E que vão, mais cedo ou mais tarde, já estão impactando a todos e cada vez mais vão impactar. E é muito importante que a gente compreenda, então, esse contexto para né, melhor nos posicionarmos, né? Porque, querendo ou não, a onda está vindo, e está vindo muito forte, né? E é importante, então, que a gente comece a se preparar, não é? Para que consiga colher os frutos disso, também para que não seja aí tomado de assalto, né, e venha a sofrer graves consequências e nefastas consequências em relação a essas transformações. Então, eu
digo com toda sinceridade, não é nem uma questão de gostar ou não, a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? O mercado imobiliário está se transformando, onde a gente coloca os nossos recursos, onde a gente vai investir, onde a gente vai estudar, no que a gente vai trabalhar, passa pela compreensão dessas transformações que o novo paradigma de economia de plataforma estão aí a ensejar. Professor Marcelo, mais uma vez, honrado estar ao seu lado, estar ao lado da Sandra aqui, e um grande abraço a todos. E vejo aqui, professor Marcelo, se me permite o registro final, entre queridos colegas e amigos, a Kellen, o Vitor, o Frederico, temos o colega Fábio Alves Moura, que se encontra lá na Europa, agora residindo na Suíça, trabalhando justamente com economia de plataforma e blockchain, aí, né, aqui nos ouvindo, aí, já, lá deve ser a adiantada a hora, mas está aí firmemente nos assistindo. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado, professor Manuel. Obrigado a todos. Reitero que está disponível a nossa pesquisa de satisfação. Este evento ficará gravado e à disposição nas plataformas do Ecolab e no próprio website. Este é o Talk Ecolab de dezembro de 2020, o último evento dessa natureza, desta série, neste ano, promovido pelo Ecolab. Desejamos ao professor Manuel, a todos vocês, uma boa noite e nos veremos novamente no ano que vem em outro evento semelhante. Obrigado, professor Manuel, muito honrado. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Um grande abraço a todos.